Boa tarde. Nosso grupo ficou responsável pelo tema da doença de Chagas. A nossa equipe, está sendo formada pelos alunos Camila Gomes, Damares Fernandes, Eliseu Santana e Renata Pezotto. Bom, eu vou dar início trazendo os dados epidemiológicos da fase aguda, onde a região norte apresenta a maior quantidade de casos, com 1.494 notificações. Seguidos da região nordeste, com 53 casos, bem menos que a região norte. E conforme a tabela apresenta, a região sudeste possui 4 casos, a região sul 1 caso e a região centro-oeste com também 4 casos. Isso da fase aguda, tá? Agora, passando o slide para a fase crônica, que são os que mais nos preocupam, pois estima-se que existam aproximadamente 12 milhões de portadores da doença nas Américas. 12 milhões de portadores da doença nas Américas. E no Brasil, 1 milhão de pessoas infectadas. Não precisa nem se discutir que isso realmente é um problema de saúde pública, sobretudo nas grandes cidades, para onde convergir as pessoas infectadas em busca de tratamento ou até mesmo em busca de trabalho. As pessoas talvez foram infectadas na região, por exemplo, norte, que é onde apresenta 1.494 casos, e aí elas acabaram mudando de cidade, indo de um estado para o outro. E hoje, aqui na região de São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos essas pessoas já infectadas com a fase crônica, Ela é a quarta causa de morte no Brasil entre as doenças infecto-parasitárias. E o que acontece bastante é que a pessoa, às vezes, ela chega com um diagnóstico, ela chega com uma queixa no hospital, fecha-se um diagnóstico para essa pessoa e depois, no decorrer da pesquisa do caso, enfim, se descobre que o paciente tem a doença de Chagas, como no decorrer do trabalho que a gente vai estar explicando, a fase aguda é bem difícil de você conseguir identificar, fazer o diagnóstico. Não é à toa que, por exemplo, São Paulo tem uma região sudeste, por exemplo, 4 casos na fase aguda, E aí na crônica tem 1 milhão no Brasil. Então é devido a essa dificuldade realmente no diagnóstico da fase aguda. E a faixa etária que essa doença costuma atingir é a idade de 45 anos acima, Olá pessoal, meu nome é Camilo. Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito da doença de Chagas. A doença de Chagas ela é uma antropozoonose causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, mais conhecido como barbeiro. Ela possui 2 fases, a fase aguda e a fase crônica. Na fase crônica se encontra pacientes assintomáticos que contraíram a doença antigamente. Lembrando que antigamente tinha muita casa de pau a pique. O que acontecia antigamente era o seguinte, durante a noite o inseto picava a pessoa, colocava as fezes, a pessoa coçava e acabava que o protozoário adentrava pelo orifício da picada. No caso da fase aguda, se tem relatos da contaminação devido a alimentos contaminados, como por exemplo o açaí e o caldo de cana. A doença também pode ser transmitida por transfusão de sangue e na gestação de mãe para filho na hora do parto. No caso agudo da doença, se percebe que a pessoa tem febre prolongada, mais de 7 dias é o caso, dor de cabeça, fraqueza intensa e inchaço no rosto e nas mãos. Na fase crônica, as pessoas têm mais problemas cardíacos e digestivos. Boa tarde. Meu grupo vai estar falando sobre a doença de Chagas
eu vou estar falando um pouco sobre o diagnóstico. O diagnóstico da doença de Chagas, por grande maioria, é feito por exame de sangue, onde é identificado por meio de métodos laboratoriais na visualização do parasita direto ou indireto. O diagnóstico da doença de Chagas ele contém duas fases, a fase aguda e a fase crônica. Na fase aguda, podem ser detectados através de métodos parasitológicos direto, onde os parasitas são identificados diretamente no exame de sangue do paciente. Já na fase crônica, os métodos parasitológicos são indiretos, como xenodiagnóstico e hemocultura. Os testes sorológicos são utilizados com frequência no diagnóstico de fase crônica. O que é o xenodiagnóstico? É uma técnica laboratoriais que consiste em submeter uma suspeita de doença parasitária, onde há uma picada de inseto. E quando há essa picada de inseto, é investigado se há presença de parasitário. A hemocultura é um exame que pesquisa bactéria no sangue, através do uso de meios de cultura específica, onde pode ser identificada a bactéria causadora da patologia. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento da doença de Chagas, tá? O tratamento em estágio agudo com antiparasitários, ele promove a redução rápida de parasitemia, o encurtamento da doença clínica, redução do risco de mortalidade e diminuição da probabilidade de doença crônica. O principal objetivo do tratamento da doença de Chagas é matar o parasita causador. Se aparecerem sintomas característicos da doença, tanto na fase aguda quanto na crônica, aí é necessário ter o tratamento. Geralmente o tratamento é indicado por um médico, sempre, e sempre após ter a confirmação da doença. Existem dois tipos. Um remédio chamado metronidazol, que é fornecido pelo Ministério da Saúde gratuitamente, que é mediante uma solicitação das secretarias estaduais de saúde, e deve ser utilizado em pessoas que tenham a doença aguda e assim que ela for identificada. Para as pessoas na fase crônica, a indicação desse medicamento depende muito da forma clínica que ela é avaliada e vai de caso a caso, vai paciente por paciente. Em casos de intolerância ou de pacientes que não respondam ao tratamento com o benzonidazol, o Ministério da Saúde ele disponibiliza o Nifortimox, que é uma segunda alternativa de tratamento, só que esse medicamento é um pouquinho mais difícil de conseguir. Quanto mais cedo for feito o tratamento, maiores são as chances da cura de uma pessoa infectada. Exemplo, uma pessoa que ela é diagnosticada na fase aguda e ela recebe o tratamento adequado, tem aproximadamente 100% de chance de cura.